Falando de economia, em algum sentido, o presidente Lula voltou a atacar a autonomia do Banco Central. Isso foi hoje, durante uma agenda que ele está cumprindo no Nordeste do país. Ele deu uma entrevista a uma rádio de Feira de Santana. Segundo Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é do Bolsonaro. E quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que fazem parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. O Meirelles ficou 8 anos no meu governo, como presidente do Banco Central, e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente da República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, e aí o Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicado pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições, sabe? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Ou se indica ele tem mandato. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entre um presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3, como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter um mandato e ser mais importante que o presidente da República. Bom, vamos a Brasília então, porque a gente conversa com o Caia Messina justamente para saber como mais uma fala do presidente Lula repercute nessa relação entre a presidência e o Banco Central. Caia, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, boa tarde pessoal. Pois é, né? O presidente Lula não é de hoje, vem com essa cruzada contra a alta dos juros e particularmente contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Lembrando que em relação aos juros, ele está certo, segundo o que se comenta no Congresso Nacional, nada, segundo boa parte dos parlamentares, justificaria o Brasil manter aí 10,5% ao ano de Selic com uma inflação girando em torno de 4% ao ano. Então, essa argumentação do presidente Lula contra a alta dos juros, ela realmente encontra eco no Congresso Nacional. Agora, em relação ao Banco Central, aí realmente a situação fica mais complicada, porque o presidente Lula disse hoje, justamente a gente acabou de ouvir, né? Ele falando que o mercado quer a independência do Banco Central. Independência do Banco Central que, segundo muitos parlamentares de centro, até de centro-esquerda, dizem que ela é bem-vinda porque acaba dando realmente mais confiabilidade à política monetária. Então, no momento em que o presidente Lula ele acaba investindo contra os juros, ele vai ter realmente o apoio do Congresso Nacional. Mas no momento em que ele coloca em dúvida a continuidade da independência do Banco Central, aí realmente são outros 500. Em outras entrevistas, o presidente não mencionou a possibilidade de mudar a lei, de enviar um projeto para o Congresso Nacional para acabar com a possibilidade de mandatos para o presidente do Banco Central, mas agora tem muita gente falando que o presidente realmente pode acabar investindo nisso. Se vai, aí realmente não se sabe. O fato é que essas declarações do presidente Lula, elas acabam, segundo muita gente no Congresso, fazendo com que o próprio dólar suba, a inflação, por consequência, também seja afetada. Um ponto importante dessa entrevista, além dessa fala aí, né, contra Roberto Campos Neto, diz respeito à possibilidade de aumento do crédito, porque é aquela coisa, né, quando os juros estão altos, o crédito fica mais caro, o dinheiro fica mais caro e as pessoas realmente não conseguem investir. Então o presidente anunciou um reforço no Acredita, aquele programa do governo que prevê a renegociação de dívidas e também linhas de crédito para microempreendedores, empreendedores de tamanho médio, grandes e principalmente o agronegócio. Plano Safra, 400 bilhões de reais, 9% a mais do que no ano passado. O presidente Lula, no entanto, pessoal, não falou algo realmente que diz respeito à lição de casa do próprio governo. Quer dizer, cobra a redução dos juros, aumenta o crédito, mas corte de gastos, que é bom, pelo menos por enquanto, Lula não vem falando sobre esse assunto, não.
Ao contrário, né, cobrou muito dos ministros do Planejamento e da Fazenda, que chegasse ali junto, que mostrassem o que poderia ser feito, apresentaram. Está na mão do presidente e nenhuma decisão. A gente sabe que é muito mais uma questão política do que econômica, de fato, né? Do que simplesmente fazer a conta e cortar. É mais como arranjar politicamente essas decisões e o presidente está ali, pelo menos por enquanto, sentado diante dessas decisões de corte na própria carne.